assim, a parábola acerca da previdência. Olha, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier após mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Presta atenção aqui, irmão. 26. E se alguém, 27, e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que possa acabar? 29. Para que não aconteça que, depois de pôr os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Presta atenção. 30. Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. 31. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. 32. De outra maneira, estando ainda longe, manda embaixadores pedir condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Essa vez você aqui, irmão. Um negócio maravilhoso, curioso e bom que a gente entenda isso aqui. Bom, versículo 34. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, como? Com que se salva? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Palavra de Deus. Pode ser. Então, irmão, aqui, ó. Tem algo aqui. Não é que nós não saibamos disso. Não é que nós já tenhamos ouvido sobre isso. Mas a palavra de Deus é sábia e sóbria. E sábia para nos ensinar a nós não se esquecer da nossa caminhada, irmão. Porque é muito fácil qualquer cristão vigiar o outro. O importante é você vigiar você mesmo. Cada um de nós vigiar nós em Cristo. Preste atenção nisso aqui, irmão. Porque quem é o Salvador de cada um de nós é Jesus Cristo, irmão. Não é aquele irmão, não é aquele apóstolo, não é aquele profeta, não é aquele pai, não é aquela mãe, não é aquela sogra, é Jesus Cristo. Por isso que ele quando, aquela multidão, a multidão que estava ali, estava à procura dos seus interesses.
não vale nada, não cura ninguém. Isso é tudo filosofia humana. Não é não. Não é não. Porque ele aqui cura do pecado e da morte. Presta bem atenção. Médico nenhum cura ninguém do pecado e da morte. Ele pode curar e tirar os caroços do corpo de alguém e aquela pessoa ficar sã naqueles caroços. Mas do pecado, ele não pode fazer isso. Ele não tem ciência disso. Só Jesus Cristo. E é por isso que ele diz assim: olha, mas irmão, quer dizer que eu vou ficar inimigo do meu pai, inimigo da minha mãe, inimigo dos meus irmãos? Não, o senhor não está falando isso. O senhor está dizendo que lá na tua família você é diferente dele, em Cristo Jesus. Porque a procedência do reino de Deus não são das procedências do reino do mundo e dos homens, irmão. É de Deus. Então, aí começa a diferença de você ter aceitado a Jesus e ter recebido a Jesus como Salvador e os outros não. Nós vemos pela própria família de Jesus Cristo. Os irmãos deles eram incrédulos ao que Jesus anunciava, irmão. Eles não acreditavam. E até diziam: ele é irmão nosso, filho da nossa mãe, filho do nosso pai, e agora está com essa coisa aí do reino de Deus. Então, irmão, presta bem atenção. Assim não é diferente entre a tua família, dos teus amigos. Ah, lá veio o Filho de Deus. Ele disse que é Filho de Deus. Então, no nosso meio aqui, ele disse que é Filho de Deus. Sim, porque o comportamento seu é diferente dele. Você já viveu aquilo, mas não bebe mais. Você já viveu no meio do pecado, e você era um pecador, e você era mau, e você era rancoroso, e você era invejoso, e você tinha ódio das pessoas, mas agora você não tem mais. Porque você é ensinado a não ter, odiar ninguém e a nada. Você não perdoava, nem que o galo cantasse 300 vezes. Você não perdoava. Mas agora você perdoa. Por que você perdoa? Porque você sabe que você foi perdoado. E não tinha como alguém perdoar você, nem a mim, se não fosse o Filho do Deus Altíssimo que desceu para verdadeiramente fazer isso por nós. E agora para quê? Para nós sermos também perdoar os nossos próximos. Eles podem abusar do nosso amor, irmão, porque o nosso amor é único. É Jesus Cristo, irmão, para suportar a fraqueza dos outros. Ah, mas eu não sou Jesus, então você não é dele. Quem disser que não é? Ah, mas eu não sou Jesus para curar isso, então você não é dele. Porque ele está dizendo aqui, para ter paz com ele, tem que negar tudo. Negar isso aqui, irmão, não é negar a tua geladeira, o teu ar-condicionado, a tua casa, o teu conforto. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando a procedência ruim, má, perversa. Não estou nem aí. Se vai embora. Eu tenho nada a ver com isso. É o mundo, não é assim? E principalmente o que vai subindo um pouquinho. Subir um patamarzinho. Agora chegou a minha vez. Agora eu vou pegar aquele. Agora eu vou pegar aquele. Aí isso é o mundo, irmão. Mas chegou a nossa vez em Cristo para nós sermos verdadeiros. Em qualquer lugar, em qualquer parte. Não, eu não vou orar ela não vou orar ele não, porque é na congregação fulana de tal. A minha irmã Isabel orou aquela mulher, por quê? Porque é de Cristo e a misericórdia dele para aquela vida que estava padecendo ali. Não é por causa de congregação não salva ninguém, irmão. Congregação não leva ninguém à eternidade. Mas Jesus é.
nessa mesa da verdade. Então ele diz, olha, presta atenção, se alguém quiser vir após mim e não aborrecer, é claro que aborrece, né? O seu pai, a sua mãe, chega para você e diz, filho, nós vamos dar, eu não vou não, eu vou para a igreja. E agora você, tudo é igreja. Tudo agora você é Cristo. É, irmão, é verdade. Cada caso é um caso. Ah, no meu caso, no caso da irmã Rafael, no caso da irmã Luciana, no caso do irmão Alain, não teve pai nem mãe que se interferisse nisso. Teve? Mas mesmo assim, e agora é a Santinha. Olha, ela é a Santinha. Ela pensa que eu não conheço ela. Ela pensa que eu não conheço a Rosane. É a Santinha agora. Isso é fazer o ridículo do ridículo de você mesmo. Você não está nem aí. Nós não estamos nem aí. Alguém pode dizer assim, ah, então olha só, e meia dúzia de pessoas. Mas o maior tá, e melhor está conosco aqui. Amém, igreja? O Todo-Poderoso está conosco. Aquele que amanhã você vai fazer uma oração e essa igreja não vai caber de gente, vai ficar lá para fora. Porque o poder de Deus vai entrar em ação e verdadeiramente as pessoas vão dizer, não, ali tem poder e ali vai. Você acha que as pessoas iam aqui atrás de Jesus por causa de Jesus? É porque ele está curando, né? Mas os discípulos seguem a Jesus, porque bom é estar com o Mestre, bom é estar com Ele, porque Ele não vai deixar você se esquecer, não vai deixar você sozinho. Então ele diz aqui, ó, no versículo 26, verso 27, qualquer que não levar a sua cruz, não após mim, não pode ser meu discípulo. O que é levar a cruz? Ah, então quer dizer que eu vou para o Calvário, eu levanto até. Ele não dá mais de valor que nós vamos levar aquela madeira, porque é ele que levou, irmão. Mas a cruz do amor, a cruz da justiça, a cruz da misericórdia, a cruz do perdão, a cruz da virtude dele em nós, nós podemos ser seu discípulo, seu seguidor. Eu sou filho de Deus, mas comigo é pau é pau, pedra é pedra, chute é chute, rodou, deu, já cagou, já poder. É assim. Cadê? Onde está a mansidão? Onde está a tolerância? Onde está a paciência? Aí quando Jesus fala, sabe por quê? Essa casca só sai com oração e jejum. Quando você está na misericórdia de Deus, quando você está na bondade de Deus, quando nós estamos junto com Cristo, toda a adversidade está morta. Salva, mas a cruz da justiça está em nós mesmos. Salva. Então, irmão, é exatamente isso aqui que ele está falando para cada um de nós. Não perca, não se iluda com as aparências, não se iluda com os babados. O tecido tem várias cores e também vários tecidos são manchados, mas os homens que põem babado, babado aqui, babado ali, babado aqui, babado é do homem, o tecido é de Deus, mas o babado é dos homens. Não vá atrás disso, que verdadeiramente não vai prestar para nada. É como ele diz aqui, ó, pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se aceita primeiro. Nós sabemos que tem pessoas que começam a fazer uma obra, mas ele não tem condição de acabar aquela obra. Por isso nós vemos aí um monte de pastores aí, sem rebanho nenhum, outros se encostando em certo lugar. Por quê? Porque
quer começar uma obra sem ter condição, sem ter fé, sem crer no reino de Deus, sem crer na doutrina e na disciplina de Cristo, para ser seu discípulo. Como não tem, verdadeiramente se meteu no que não sabia. E o que aconteceu? Porque lá tinha 80 pessoas. Mas aquelas 80 pessoas, com o tempo, vão tudo embora e ele vai ficar sem nada. Porque ele não tinha. Agora, aquele que aprendeu e aquele que continua aprendendo e se aperfeiçoando, quando verdadeiro, por que o Senhor diz, irmão? Aquele que aspira no fogo, aí o irmão Alan chega, mas a irmã Luciana, aí chega a irmã Isabel e aí a irmã Rosânia diz, vamos fazer tutorial, começou a trazer gente, vamos ficar batendo papo aqui, comer um cachorro quente, comer um sorvete. Isso é completo, irmão. O Senhor diz que aonde tiver 2 ou 3 unidos, reunidos no nome dele, presta atenção, que quer fazer a vontade dele, ele está no meio de nós. Amém, Jesus? Igreja, é exatamente isso. Agora pode dar uma multidão. Cada um, tomara que termine logo, só quer tomar um sorvete, está muito quente. Ele está com o olho no sorvete, mas na vida limpo. É exatamente o que o Senhor está dizendo aqui. Se senta primeiro. Nós, quando começamos esse ministério, nós se sentamos primeiro. Sentamos ou não sentamos? Todos que lembram, nós se sentamos primeiro, começamos a se reunir, veio um bocado de gente, desse bocado de gente ficou a irmã Rosânia. Presta atenção. Até nós abrir o lugar que verdadeiramente fosse para que todo o engano, todo o engodo, toda a mentira, toda a traição que verdadeiramente a Bíblia traz ao nosso conhecimento, nós ficássemos livres daquilo, fosse verdadeiramente lançado fora de nós, mas o poder de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus, a palavra de Deus, que é Cristo, permaneça em cada um de nós. Amém? Por isso nós vemos aí grandes absurdos. A pessoa diz, Deus mandou falar contigo. Peraí. Você vai vendo no celular, peraí, Deus mandou dizer para você 3 coisas que ele vai fazer você. 3 coisas que Deus vai fazer. Toda a palavra, tudo que está aqui é favorável a nós. Toda a palavra de Deus foi dada, é dada a nós. Vai vir o dinheiro na tua conta. Aquele que tomou por dinheiro fica lá com os olhos desse tamanho, meu avô. Vai vir um dinheiro. Deus agora vai ganhar dinheiro da conta dos outros e botar na conta daquela pessoa. Que história é essa? Presta atenção. Então ele diz aqui, no versículo 29. No versículo 28 ele diz, se aceita primeiro, porque depois de você ter feito os alicerces, e levantando as paredes sem pressa, você vai verdadeiramente se aperfeiçoando naquilo que você está aprendendo, para que você não esqueça em tempo nenhum, e aonde você estiver, você está edificado para fazer a vontade de Deus. Não é só aqui na igreja, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Aí, mas se eu não fizer bem, eu vou pecar? Não. Porque o Senhor diz que você faz e age, você quer, se você não quer, você está entendendo? Porque alguém, não, você não fez, você não viu aquilo ali, você diz, não devia. O Senhor não chamou nós para fazer o que nós devia ou achava que devia fazer. Quando eu estava na caminhada, há pouco tempo, eu cheguei no ponto de ônibus lá da Pavona, não me esqueço disso. Aí vi um aleijado e já subi no ônibus, pessoal. Aí depois veio uma voz no meu ouvido, por que você não ajudou? Você tinha que ter ajudado. Você como é que é?
Aí a outra voz diz assim: você ajuda a quem você quiser. Jesus chegou naquele posto de celular, tinha um monte de gente doente lá, ele curou só um. Por quê? Ele quis curar. Não tinha um monte lá, está escrito? Um monte de gente doente lá, ele curou um só. Mas em outro lugar ele curou todos, porque ele quis. O querer e o efetuar está em cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém? Para que aí alguém chega, não, vou botar condenação em você, porque nenhuma condenação há para quem que está em Cristo Jesus, irmão. Amém? Essa é a verdade de Deus para conosco. Então ele diz aqui no versículo 30. Para que não aconteça, depois de haver posto o alicerce, não possa acabar. Todos os que viram começam a escarnecer dele, dizendo: olha, que começou aquilo lá, acabou. Eu sabia que aquilo não ia dar em nada. O ser humano é assim. Pode mexer com o que ele não sabe, com o que ele não entende. Mas quando ele cresce, quando ele floresce, ele dá fruto, não é porque ele está roubando. É assim? Mas nós não somos ladrões, nós somos pedidos. Então ele diz no versículo 30, aqui, ó, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando isso até hoje conosco. Porque ele começou uma obra e ele terminou essa obra. Ele consumou essa obra para Deus. E essa obra é favorável a cada um de nós. Ele não fez aquela obra que ele fez, não foi para ele, não. Ele fez em prol de nós, de cada um de nós. E ele terminou. Não deixou nem um tijolinho sem ter embolsado, não. Tudo na justiça, tudo no amor, tudo na misericórdia, tudo na graça e na paz. E diz: toma aqui, meu Senhor, eu estou chegando para você. Deus fez isso com ela, comigo e com todos nós. Vamos aqui, ó, Rosângela, todo esse poder da minha palavra. Eu vou dizer isso. Que significado tem a palavra de Deus? A palavra da criação, que criou tudo e mãe de tudo, é a palavra dele. E como é o nome dessa palavra? Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Viva e eficaz. Mas ele morreu, ressuscitou. Por isso nós estamos vivos. Para todo o céu. Versículo 31. O qual um rei, irmão, que vai uma guerra contra outro, e ele não se senta primeiro a ver se ele tem condições de vencer, porque ele tem 10.000 soldados, mas o outro vem contra ele com 20. Cada um vai dar um cascudo naquele 10 deles e acabou, né? Mas nós sabemos que se esses 10.000, desses 10.000, tiver 5.000 que tiver verdadeiramente disposto a batalhar pela vitória, verdadeiramente vai vencer. Vai, não era 20, 10, você agora diminuiu para 5. Sabe por quê? Porque aquele homem lá no Velho Testamento, quando ele foi para a guerra contra aquele rei, o pessoal que ele tinha era um número reduzido para enfrentar ele. E Deus ainda falou para ele: leva esse povo para beber água e presta atenção a maneira que ele bebe água. Aquele tipo, porque naquele tipo tinha caneca não, né? Canequinha, era na mão mesmo. Você a mão, botar na boca e vigiar, você separa ele. Aquele tipo, separa para lá.
daquela quantidade que ele tinha ali, só ficou 300, irmão. E bebeu daquele jeito que o Senhor tinha falado. E ele ganhou a guerra. Porque quem está com Deus vai sempre ganhar. Em nome de Jesus nós somos vencedores. Nós não estamos aqui seguindo a homem, nem conversa de homem. É o Senhor que está falando conosco. Você pode estar aqui, meia dúzia de pessoas. Mas aquele que estiver junto com você vai participar da minha glória aqui na terra como no céu. É Deus que está dizendo isso. Porque ele precisa de pessoas que não retrocedem. Vamos. Não, ele quer isso. Ih, ali não dá não, irmão. Aquilo lá, não dá. Não tem como entrar ali. Estão trincheirados lá, ali, não, você vai embora porque eu vou lá. Você vai levar a palavra, você não vai agredir ninguém. Se eles não quiserem, você diz, olha, desculpa, rapaz, com vocês, já que vocês não quiseram ouvir, mas eu deixo a paz com vocês e vai embora. Não, você vai ter que não, você não pode fazer com violência. É por palavra, sabe? Então ele diz aqui, irmão, para que nós entendamos e que nós prossigamos, no versículo 32. De outra maneira, estando ainda longe, manda mensageiro e busca de paz, para que verdadeiramente nós. Aí ele diz no 32, assim, qualquer que pode, que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Aí é quando o Senhor está dizendo, toda a maldade, toda a ruindade, tudo que você aprendeu dos seus pais carnais, tudo que é carnal, tudo que é sangue, tudo que é engodo, tudo que é mentira, tudo que é esperteza humana, é lixo, não presta para nada. Ninguém entra no céu, no reino de Deus, com uma bagagem humana. Ele não está falando de carro, ele não está falando da sua cama ser a melhor, ele não está falando da sua casa ser a melhor, ele está falando da tua casa suja, da tua natureza que está caída, perversa, inútil, ambiciosa das coisas que perecem. Tem pessoas, irmão, mesmo tendo aceitado a Jesus, mesmo sendo ministro de Deus, andam, murmuram de tudo, se queixam de tudo. Eu não tenho prazer em pessoas que se queixam. A situação pode ficar preta, pode até, ficou de noite, e é meio-dia. Aí você diz, esse meio-dia, essa noite, agora à noite, é meio-dia, e a luz vai me iluminar em todo o tempo, até na noite a luz me ilumina, porque eu sou iluminado pela luz de Deus, que é Cristo. Então ele diz aqui, ó, vamos lá para terminar, diz aqui, ó, bom é o sal, isso aqui é maravilhoso, isso aqui, bom é o sal, e nós sabemos que o sal, ele é bom mesmo, né? Que dá gosto à comida, senão a comida fica sem gosto nenhum. Mas se ele tiver regenerado, se ele tiver insípido, se ele tiver sujo, se ele tiver imundo, o sal não presta para nada, nem para a terra, nem por monturo, nem por lixo presta. Monturo aqui é lixo, nem com a lixeira, um sal numa lixeira está jogado fora porque ele não presta. Porque ninguém joga sal se ele não tiver ruim. Joga? Não joga. Então nós vemos aqui, por quê? Porque ele é tempero, irmão. A palavra de Deus tempera nós todo o tempo para a vida eterna. Nós somos sal da terra, diz o Senhor. Nós somos a luz do mundo, diz o Senhor. Por isso não podemos nos imundiçar, irmão. Mas toda imundícia saia, para que nós fiquemos libertos. Isso é culto de libertação.
coração, ainda está na alma de alguém. Tem alma que até perde o sono. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que... O Senhor diz que nós devemos estar contentes com o que Ele dá a nós. Por isso que Ele diz no último versículo, Ele diz: nem presta para a terra, nem para o monturo, mas é lançado fora. Está vendo aí? Por isso que muitos cristãos, naquele dia, quando chegar lá, Jesus vai dizer assim: eu não te conheço. Olha aí, jogando ele fora. Por quê? Praticaste a iniquidade. Você viveu o tempo todo em mentira. Você viveu o tempo todo enganando os outros. Você viveu o tempo todo roubando os outros. Fazendo o que eu não mandei. Você não presta para nada. Não presta para nada. Olha ele diz: nem presta para a terra, nem presta. Aí ele diz: a lançar fora. Quem tem ouvido, para ouvir, ouça. Está vendo aqui? Aqui é maravilhoso aqui, porque Jesus diz: não, você quer ser meu discípulo, você tem que dizer não. Ouça o que eu estou dizendo. Se você ouvir e me seguir e largar verdadeiramente o que eu estou dizendo para você ser uma nova criatura, então você é um discípulo meu. Hoje para todos certo. E uma salva de palmas para mim.